Boa noite a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 27ª sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2012. Peço ao senhor vereador Salésio Kilcam que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Invocai ao Senhor nas angústias. O Senhor me livrou e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 26ª sessão ordinária da 12ª legislatura, da 4ª sessão legislativa realizada no dia 27 de agosto de 2012, às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores: Adilson Deretti, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Marcos Simão Enck, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcam e Seno Junques. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeira, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 25ª sessão ordinária do exercício 2012. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única que, sem observação, foi aprovada por unanimidade. Terceira, representação do projeto de lei de número 033/2012, que delimita a ampliação do perímetro urbano e dos bairros Guanabara e Taialzinho, do município de Rio do Campo e da outras providências. Quarto, apresentação do projeto de lei de número 35/2012, que prorroga excepcionalmente para o exercício de 2013 o prazo para encaminhamento ao Legislativo da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e da outras providências. Quinto, leitura das correspondências recebidas. Sexto, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 33/2012 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Enck e Rodrigo Praz. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo esse aprovado por unanimidade. Sétimo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 35/2012 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Enck e Rodrigo Praz. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em primeira votação, sendo esse aprovado por unanimidade. Oitavo, requerimento verbal realizado pelo senhor vereador Marcos Simão Enck, que fez a sugestão de colocar seu projeto de lei de número 33/2012 e número 35/2012 em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente colocou o requerimento verbal em discussão única. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em votação única, sendo esse aprovado por unanimidade. Nono, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 33/2012 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo esse aprovado por unanimidade. Décimo, com a concordância dos senhores vereadores, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 35/2012 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo esse aprovado por unanimidade. 11º, palavra livre. Não havendo uso da palavra livre e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única. Coloco a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação do número 34/2012. Indicação de número 34/2012, de 3 de setembro de 2012. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Praz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário, de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo que realize patrulhamento e cascalhamento na estrada da Tifa da localidade de Alto Rio do Campo,
no início da Tifa até a propriedade do Sr. Otávio Sempkoski. Justificativa. O trecho da estrada superacitada que necessita de reparos possui aproximadamente 1.800 metros e sua atual situação tem dificultado o ir e vir cotidiano dos que ali residem, principalmente em épocas chuvosas. É preciso salientar, pois que a Lei Orgânica Municipal dispõe que é de responsabilidade do Poder Executivo manter adequadas as circunstâncias de acesso. Desta forma, é razoável deferir-se ao pedido expresso pela presente e disposto legal e, portanto, direito do cidadão. Vereador Marcos Simão Henke. Coloco a indicação do número 34, 2012, em discussão única. Vereador Marcos. Bom, como agora é de costume a gente entrar nas TIFA, fica em voto, então daí eu fui lá na casa desse cidadão, então ele disse que estava péssima a estrada dele, então daí ele pediu que pudesse fazer um pedido então para colocasse pedra. Além de estreita a estrada dele, então se está ruim, daí no dia de chuva não pode trafegar então os carros. Então eu pedi para os colegas vereadores que apoiassem e votassem a favor dessa indicação. Obrigado. Continua em discussão. Coloco a indicação do número 34, 2012, em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Prefeitura Município de Rio do Campo. Secretaria Municipal de Educação. Ofício 19 de 2012. Rio do Campo, em 3 de setembro de 2012. Excelentíssimo senhor Rodrigo Praz, vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Rio do Campo. Assunto: desfile do dia 7 de setembro. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente a Secretaria de Educação do Rio do Campo, através de seu secretário abaixo, subscrito convida os excelentíssimos senhores vereadores para participarem do cerimonial em homenagem à independência do Brasil, dia 7 de setembro de 2012, sexta-feira, com início às 8 horas e 30 minutos, em frente da Prefeitura. Logo após, com desfile pela rua 29 de dezembro até a Escola Dr. Fernando Ferreira de Melo. Atenciosamente, Claudemir Irineu da Silva, secretário de Educação. AMAVE, CIS-AMAVE. Ofício circular número 01/2012. Rio do Sul, 20 de agosto de 2012. Senhor presidente, ratificação, alteração do contrato do consórcio público. Por aprovação desta colenda Câmara de Vereadores, foi ratificado o protocolo de intenção do consórcio intermunicipal multifamiliário dos municípios da AMAVE, AMAVE, convertendo-o então automaticamente no contrato do consórcio público e permitindo a efetiva instalação do consórcio. Dentre as diversas ações de interesse dos municípios consorciados já realizadas, o AMAVE está promovendo a instalação do município de Vidal Ramos de abrigo institucional para crianças e adolescentes, atendendo demanda apresentada pelo Ministério Público e Juízo da Infância e Adolescência da comarca de Ituporanga, cujo aporte de recursos ficará a cargo dos municípios que integram a referida comarca, para o que está sendo promovida transitoriamente a contratação temporária de pessoal para atuar no abrigo, sendo necessária a criação dos empregos públicos no quadro de pessoal do consórcio, a fim de manter a perenidade da ação desenvolvida. A criação do referido quadro de pessoal para o abrigo depende de alteração do contrato de consórcio público, o que, por sua vez, depende de ratificação pelas câmaras municipais dos municípios consorciados, razão pela qual, cumprindo o despacho da doutora Regiane Goulart Queiroz Berner, promotora de justiça da primeira promotoria da comarca de Ituporanga, cópia anexa, solicitamos a Vossa Excelência a apreciação em caráter de urgência do projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo tratando da referida alteração. Além da citada alteração, outras ainda foram aprovadas pela Assembleia Geral do AMAVE, igualmente de interesse dos municípios consorciados, como a relativa à prestação de serviços de inspeção e fiscalização sanitária dos produtos de origem animal e vegetal e atividades afins, e ainda outras necessárias ao desempenho das ações pelo consórcio. Certos de contar com o apoio dessa respeitável Câmara de Vereadores, colocamos-nos à disposição para mais esclarecimentos. Atenciosamente, Agostinho Sene, secretário executivo da AMAVE, e Marcionei Rangel, assessor jurídico da UCAV.
Ordem do dia. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Nesse momento, eu repasso a presidência para o senhor vice-presidente para poder fazer uso da palavra. Com a palavra, então, o vereador Rodrigo. Boa noite ao presidente, colegas vereadores, vereadora Fátima, colegas de trabalho aí, os funcionários e a todas as pessoas que nos assistem. Então, só fazer uso dessa tribuna hoje. Hoje ocorreu a abertura da Semana da Pátria. Na verdade, a Câmara de Vereadores não foi convidada para participar. Eu acho que ela merecia ter recebido o convite. Nós que somos candidatos não podemos fazer uso da palavra, mas alguém poderia estar representando, né? Mas recebemos o convite para dia 7 de setembro, então gostaria que todos os vereadores estivessem presentes. E aí o segundo secretário, como o vice-presidente é candidato, a primeira secretária também candidata, e então o segundo secretário que representasse a Câmara no uso da palavra no desfile 7 de setembro. Então, para o vereador Adilson, aí, se ele puder estar representando a Câmara de Vereadores aí no desfile 7 de setembro, né, para fazer uso da palavra. E também convidar todos os vereadores para fazer presente, acho que é importante, né, é uma data muito importante aí, e nós como legisladores do nosso município precisamos estar participando, né? Então, só reforçar esse convite para os vereadores. Seria isso, desejar uma boa noite, convidar o pessoal que retorne às nossas sessões toda segunda-feira. Obrigado. Então, devolvo a presidência ao vereador Rodrigo. Senhor presidente, tem um convite, não sei se ficou para trás aqui, não sei se todo mundo recebeu, posso fazer a leitura? Pode fazer a leitura. Convite. O Centro de Referência da Assistência Social do Rio do Campo, que de acordo com as suas tem o dever de articular a rede socioassistencial do município, vem convidar os representantes de serviços públicos, das entidades governamentais e não governamentais para uma reunião que objetiva fortalecer a rede socioassistencial como garantia de efetivar as políticas públicas em nosso município. Esperamos você no dia 4 de setembro, às 14 horas, no Clube dos Idosos. A palestra será de cunho motivacional ministrada pelo padre Saulo Dias. Desde já agradecemos a sua presença. Andréa Jordana Corbani Pereira, secretária do Bem-Estar Social. Nada mais a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 27ª sessão ordinária do dia 3 de setembro de 2012.